E aí, peãozada, tudo bem com vocês? Eu sou o Adir e esse é o segundo história do canal Utopia TV. Hoje a gente vai falar de um tema super complexo, super espinhoso, que é a escravidão negra no Brasil. E provavelmente esse tema vai gerar polêmica, porque realmente é muito complicado. Mas nós estamos aqui para aprofundar o seu conhecimento. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você curtisse, comentasse e se inscrevesse no canal. Gente, o nosso tema de hoje, que é a escravidão negra no Brasil, começa já com uma polêmica. O que você acha? Diga aí pra mim, existe uma dívida histórica do Estado com os negros no Brasil? Se você concorda ou discorda, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Baseado nisso, a gente vai dividir nossa aula hoje em três partes. Primeiro a gente vai falar da influência da Igreja Católica na escravidão, depois a ação do Estado e, por último, a punição que os escravos recebiam por desobedecer os seus senhores. Uma coisa que você precisa fazer, cara, para ter uma ideia bacana sobre o que foi a escravidão negra no Brasil, é ler essa obra aqui, ó. O Negro no Brasil, do Chiavaneto. Vale muito a pena. Leia, é importante. Bom, galera, primeira parte do nosso vídeo, então, qual é? A influência da Igreja Católica na escravidão no Brasil. Vamos começar da seguinte maneira. A Igreja tem total influência na escravidão negra no Brasil. Por quê? Primeiramente, ela incentivou a escravidão. Segundo, a Igreja tinha escravos. E por último, a Igreja não só tinha escravos, como ela comercializava, vendia e comprava escravos, ganhava dinheiro com isso. Então a Igreja Católica ela fez parte desse processo todo. Para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer, para ficar bem ilustrado, a Igreja se manifestou contra a escravidão, de uma maneira geral, apenas em 1885. Para vocês entenderem melhor, vamos lembrar daquela aula que eu dei sobre o Luiz Gama. Para você que quer revê-la, é só clicar no card aqui, ó. A gente já tinha falado sobre esse assunto antes. Em 1888, o escravo foi livre. Apenas 3 anos antes do fim da escravidão é que a Igreja Católica se portou contra ela. Então, desde 1530 até 1885, a Igreja não se manifestava contra a escravidão no Brasil, não de maneira institucional. Por que a gente chama tráfico de negros? A palavra tráfico sempre nos remete a alguma coisa proibida, alguma coisa que não poderia ser feita. Então a gente chama tráfico de negros porque realmente aquilo não poderia ser feito, era proibido. Mas eu vou deixar bem claro aqui no vídeo para vocês que o Estado brasileiro, ele não proibia a escravidão. Então por que se chamava tráfico? Quem proibia, na verdade, a escravidão não era o Brasil. Quem proibiu a escravidão foi a Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência econômica e militar daquele período. Então, mais ou menos ali em meados do século XVII e mais profundamente já no século XVIII, a Inglaterra proíbe o tráfico. E que tráfico é esse? É pegar um negro, retirar ele da África e levar ele para as colônias. Isso foi proibido. A Inglaterra se sentia no direito de punir os navios que ela encontrasse traficando negros para suas colônias ou para qualquer colônia de qualquer outro país. Sendo assim, como o transporte e a comercialização do negro era proibida, aquele transporte ficou conhecido como tráfico. O Brasil, então, estava desrespeitando uma regra imposta pela Inglaterra. E isso vai culminar numa série de questões. Quando a Inglaterra proíbe o tráfico para o Brasil, aí, gente, o tráfico aumentou. A quantidade de negros vindo para o Brasil subiu muito. Para ser sincero com você, mais que triplicou. Quanto mais a Inglaterra proibiu o tráfico, mais a quantidade de negros vindo para o Brasil era maior. Eles acreditavam, então, que tendo esses negros aqui e não podendo mais trazer negros da África, que a quantidade que tinha no Brasil seria o suficiente para suprir a mão de obra da época. Pasmem, eu vou dar uma informação para vocês que eu também não conhecia e consegui com esse livro aqui, ó. No Brasil, a gente teve no mínimo 2 fazendas onde se criava negros para revenda. Parece criação de gado mesmo. Era assim que a Igreja Católica tratava os seres humanos iguais a mim. Essas fazendas ficavam uma em Pernambuco, no interior de Pernambuco, e outra no interior do Rio de Janeiro. Lá, a Igreja Católica promovia a reprodução de pessoas negras. Ou seja, galera, os negros eram obrigados a se reproduzir em cativeiro para que depois o fruto dessa relação fosse vendido como objeto. E a igreja lucrava muito com isso. Os negros, oriundos das fazendas da Igreja Católica, agradavam os senhores, porque eles eram doutrinados e eram submetidos à condição de escravos. Esse condicionamento, essa submissão, esse treinamento que os escravos recebiam, ele era dividido em 3 partes. A primeira coisa era a moral. A igreja, totalmente hipócrita, exigia que os negros cumprissem uma moral ilibada e que eles fossem honrados, que eles não roubassem, que eles não praticassem relação sexual, que eles fossem santos, sei lá, que eles não fizessem nada que o senhor pudesse achar errado. O que me impressiona nessa situação é a hipocrisia da Igreja Católica, porque ao mesmo tempo que ela promovia algo que é extremamente questionável, né, que é a escravidão, ela exigia que os negros fossem moralmente corretos. A segunda parte desse treinamento é a língua, uma coisa importantíssima para os senhores escravos, porque o negro que já sabia
sabia falar português, ele poderia trabalhar melhor. Principalmente, gente, na casa grande, esses negros poderiam ser negros de ganho. E o que eram negros de ganho? Eram pessoas que trabalhavam para os seus senhores vendendo seus produtos. Então isso era na zona urbana. Esses negros de ganho, então, eram negros que podia se confiar, né? Porque eles iam vender produtos e receber dinheiro. O curioso sobre o negro de ganho, cara, é que ele poderia sair à rua e voltar depois, né? Ele tinha algum tipo de liberdade que os negros que estavam na fazenda não tinham. Mas como ele já era doutrinado pela igreja, já chegava pronto, ele muitas vezes não fugia, porque ele estava submetido àquela situação criada pela Igreja Católica. E por último, existe também uma questão educacional. A Igreja Católica ensinava algumas coisas que esses negros tinham que saber, como se portar, como se vestir, como falar, como se dirigir aos seus senhores. Resumindo, o negro treinado pela Igreja Católica, submetido a essa situação, ele já saía pronto para a escravidão, o que obviamente é um absurdo a nosso modo de ver. E já que a gente está falando em hipocrisia, vamos falar de uma hipocrisia aqui agora que é muito louca, galera. Muitos negros eram escravos da própria Igreja Católica. Isso quer dizer que alguns padres, eles tinham escravos. Era comum então, galera, nas igrejas pequenas ou igrejas médias, o padre ter pelo menos 1 ou 2 escravos. Quando havia uma escrava, uma mulher negra, pasmem, o padre estuprava a própria escrava. Se os padres, alguns padres, chegaram a estuprar as próprias escravas, que moral que ele tinha para dizer que os senhores não poderiam fazer isso? Então, o estupro também é uma maneira de subordinar e de submeter as escravas a uma situação degradante. Devemos lembrar que quando houve uma substituição da escravidão indígena pela escravidão negra, isso ocorreu porque a igreja disse que o negro não tinha alma e por isso poderia ser escravizado livremente. Vale a pena lembrar que a África foi colonizada, essa colonização começou mais ou menos ali no século XIV, século XIII, cada país ficou com a parte. Mas isso pode ser tema de uma outra aula da gente aqui. Se vocês acham interessante a gente falar sobre colonização e descolonização da África, comenta aqui, deixa a sua sugestão que vai ser muito importante pra gente. A segunda parte do nosso vídeo a gente vai falar sobre a participação do Estado na escravidão. Será que o Estado brasileiro tem relação com a escravidão? Infelizmente tem, galera, e essa relação é direta. E de que maneira a gente pode ilustrar isso? Para vocês terem ideia, a escravidão começou no Brasil exatamente quando o Brasil começa a ser colonizado. Isso foi em 1530. Lembrando vocês que o Brasil foi descoberto em 1500, mas a colonização mesmo, o fato dos portugueses terem vindo para cá, foi só em 1530. Inicialmente, eles usavam a escravidão indígena e, aos poucos, o negro foi introduzido nesse processo. E isso contava com o aval da monarquia portuguesa. Com o passar do tempo, a quantidade de negros aumentou muito e o indígena deixou de ser escravizado. Para vocês terem ideia da quantidade de negros vindas para o Brasil durante a escravidão, em 1855, haviam 2,5 milhões de negros aqui no Brasil. Ou seja, galera, 2,5 milhões de pessoas foram trazidas para o Brasil contra a sua vontade para trabalhar em serviços forçados nas fazendas de cana-de-açúcar e, posteriormente, nas fazendas de café. E isso vai chegar no auge. Em 1866, chega a 12 milhões. Ainda pensando sobre a participação do Estado na escravidão brasileira, o Brasil só se tornou independente em 1822. Toda a regulamentação sobre a escravidão vinha de Portugal. Os portugueses sistematizaram a escravidão. Eles lucravam com isso. A escravidão existia no Brasil e o Estado fingia que isso não acontecia. Ele era omisso inicialmente. Existiam algumas regulamentações sobre a escravidão negra. Antes mesmo, em Portugal, já no século XVII, havia um tipo de punições que os escravos poderiam receber. Se ele seria açoitado, se ele seria só preso, se ele seria marcado. Então, havia uma legislação portuguesa para isso. Ou seja, a legislação brasileira, a que estava na Constituição, não regulamentava a escravidão. Contudo, outros códigos, principalmente o Código Penal, previa isso. No Código Penal brasileiro, do primeiro reinado, dizia que os negros que cometessem algum tipo de crime poderiam ser açoitados. Aí é igual como era lá em Portugal. Quantas chibatadas, se seria privado, se seria público. Ou seja, galera, eles diziam o seguinte, o negro ia apanhar, quem ia bater, ia ser em praça pública, ia ser dentro da cadeia. E detalhe, o curioso, o senhor de escravo, ele tinha que pagar para isso. Gente, olha, eu quero que vocês entendam a escravidão negra no Brasil como um momento mais perverso da nossa história. O que isso quer dizer e onde é que eu quero chegar? O escravo, ele trabalhava, né? Ele que fazia tudo que tinha que ser feito como mão de obra. Então, um escravo morto era prejuízo para o senhor. Então ele queria que o escravo fosse punido, mas não queria que o escravo fosse morto. E quem fazia essa punição geralmente era o Estado. Sempre quando a gente vê nas novelas de época, que retrata essa situação, sempre tem o capataz ou o capitão do mato que faz essa punição. Mas isso não era tão comum assim como mostra nas novelas não, gente. Geralmente era o Estado que infligia essa punição, porque o escravo tinha que ficar vivo, ele não podia morrer. O escravo era um investimento muito alto para aquele senhor naquele momento. Diferenciando ainda a punição pública da punição privada,
Beleza, para que ela servia? A punição privada, ela ocorria quando havia um crime menor. Quando esse crime era considerado maior, como por exemplo roubo ou algo assim, o escravo sofria uma punição pública. Ele era colocado em praça pública e era açoitado ali para que todas as pessoas vissem. E inclusive os negros, né, galera? Porque os negros vendo um outro irmão sendo punido, eles ficariam amedrontados de cometer aquele mesmo crime. A primeira lei que teve interferência direta no tráfico e na escravidão no Brasil foi feita em 1850 e ela se chama Eusébio de Queiroz. O que essa lei previa? Que seria proibido o tráfico de escravos para o Brasil, ou seja, não poderia entrar mais nenhum escravo oriundo da África aqui no nosso país. Como nós brasileiros vira e mexe, damos um jeitinho nas coisas, quanto mais se proibir o tráfico, quanto mais ela aumentava. E detalhe, galera, não era o tráfico só ultramarino, que quer dizer, o tráfico que trazia negros vindos do mar. Aqui dentro do Brasil também o tráfico estava proibido, de um estado para outro. Não adiantou nada, quanto mais se proibia o tráfico, mais ele aumentava. Tem que se pontuar que há uma grande diferença entre dois tipos de escravidão no Brasil, galera. Aquela agrícola, né, o negro que era usado para trabalhar nas fazendas e aqueles escravos que era utilizado na mineração. Os negros que trabalhavam nas fazendas tinham uma limitação social maior, eles ficavam distantes da casa grande, tinham pouco contato com as pessoas brancas, até porque nas fazendas a quantidade de pessoas brancas eram muito menores que a quantidade de pessoas negras. Haviam mais escravos trabalhando do que os brancos comandando. Já na mineração, essa relação não era assim. Havia mais proximidade entre negros e brancos. As cidades eram povoadas por pessoas brancas, pessoas livres e até por mulatos livres também, mas existia uma grande quantidade de negros. E onde isso quer chegar? Eu quero que você entenda o seguinte: o negro que trabalhava na fazenda tinha pouca perspectiva de liberdade. Aquele que trabalhava na cidade, ele sonhava muito mais em ser livre. Gente, é lógico que os dois escravos sonhavam em ser livres, né? Mas o negro que trabalhava na mineração, ele tinha essa possibilidade. Qual? Ele encontrar uma quantidade de ouro, na qual ele ficaria para si mesmo, esconderia do seu senhor e assim ele poderia comprar. Esses negros escondiam então o ouro onde fosse possível, colocava no cabelo, colocava no ouvido, no nariz e em todos os orifícios do nosso corpo. Que a vida do escravo era difícil, que a vida do escravo era complicada, já ficou bastante claro nesse vídeo. Mas para complicar ainda tinha uma série de punições, e essas eram variadas. Para mim, todas elas são horríveis, mas uma das piores é a punição moral. O negro então era tratado como um animal, ele era animalizado, ele era um ser inferior para o branco. Esse tipo de humilhação moral na qual o negro era submetido impedia que ele, na maioria das vezes, se revoltasse. É lógico que muitos negros se revoltou e nenhum deles aceitava a escravidão. Mas essa submissão moral fazia com que ele aceitasse melhor essa situação. A punição mais comum era o açoite. Então o negro era amarrado em um tronco e ele recebia chibatadas, ele apanhava por causa de alguma coisa que ele tivesse feito. Uma punição bastante famosa hoje em dia, eu vi um monte de gente postando no Facebook, galera, é a máscara de Flandres. O que era a máscara de Flandres? Era uma espécie de máscara de metal maleável que ficava na boca do escravo mais ou menos assim, galera. Muita gente postou dizendo que essa máscara servia para que os negros, na hora de colher, não comessem os frutos ou aquilo que era colhido naquele momento. Mas essa não era a principal função da máscara de Flandres. A principal função dessa tortura era impedir que o negro comesse terra. E para que comer terra? Por que os negros escravos comiam terra? Gente, inclusive as mulheres, tá? Porque quando eles eram submetidos a estupro e elas engravidavam, o desejo dessa mulher era a morte. Isso mesmo, os negros comiam terra porque a terra faz mal, tem micróbios, né? E ele acabaria morrendo. Para impedir então que o negro se matasse comendo terra, eles colocavam aquela máscara. Isso denota, galera, a vontade que o negro tinha de se libertar, viu? Porque se ele se matasse, ele acreditava que estava se libertando. Então, aquela história que o negro aceitava a escravidão de maneira passiva, obviamente é uma ideia totalmente errada. Era apenas uma forma de justificar que o negro aceitava a escravidão. Além disso, o negro também era amarrado, né? Acho que a visão mais clássica que a gente tem da escravidão negra é ele com correntes nos braços e nas pernas. Isso também era um tipo de punição. O negro também, ele não poderia constituir família. Galera, isso é muito triste. Então, quando o negro talvez pudesse ter um relacionamento com outra escrava, eles não poderiam ter vida marital, eles não poderiam ser marido e mulher, não poderiam ter filhos. Se tivesse filho, esses filhos seriam comercializados. Então, quando a gente fala que o negro é coisificado, que ele era animalizado pelos seus senhores, ter família era uma prova incontestável de que ele era um ser humano. Então, o que os senhores faziam? Não deixavam que eles tivessem famílias. E existe outra também, galera, que eu vou falar para finalizar, que era marcar a ferro. Ele era marcado para ser identificado como propriedade daquele senhor. É mais ou menos o que as pessoas fazem hoje com cavalo, com bois, com caprinos, né? Chega com ferro quente e marca ele. Isso prova incontestavelmente como o negro era visto como animal pelos brancos daquela época.
Bem, peãozada, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje sobre escravidão. Espero que vocês tenham tido uma ideia realmente se o Estado tem essa dívida histórica com o negro ou não. Lembrando que a sua opinião é super importante. Se você tem alguma ideia, algum comentário, alguma sugestão, não deixe de comentar. É muito importante para mim e para o canal. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Obrigado e até a próxima.